Aí a gente celebrou rapidinho para estar aqui nessa pequena reflexão. Para adiantar vocês, para não atrasar muito também a engrenagem de vocês, eu vou ficar somente com um ponto, que é a única pergunta desse título do livro que nós temos em mãos. O nome de Deus é a misericórdia. Então, neste 7º capítulo, vai dizer: pecadores sim, corruptos não. Então vamos entrar logo nessa reflexão e assim a gente faz essa pequena meditação. O Senhor disse durante uma homilia na Casa Santa Marta: pecadores sim, corruptos não. Que diferença existe entre pecado e corrupção? A corrupção é o pecado que, em vez de ser reconhecido como tal e de nos tornar humildes, é transformado em sistema, torna-se um hábito mental, um modo de viver. Não nos sentimos mais necessitados do perdão e de misericórdia, mas justificamos a nós mesmos e nossos comportamentos. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém te ofende 7 vezes ao dia e 7 vezes volta a ti para pedir perdão, perdoa-lhe o pecado arrependido, que depois cai e recai no pecado por causa de sua fraqueza, encontra novamente perdão, desde que reconheça necessitado de misericórdia. Então, o corrupto, ao contrário, é aquele que peca e não se arrepende, aquele que peca e finge ser cristão, e com a sua vida dupla provoca escândalo. Então o corrupto vai sempre provocar escândalo. Ele não tem realmente arrependimento, não se torna humilde, ele se acha sempre o certo. O corrupto não conhece a humildade, não se sente necessitado de ajuda, leva uma vida dupla. Em 1991, dediquei a este tema um longo artigo publicado na forma de um pequeno livro: Corrupção e Pecado. Não é o caso de considerar o estado de corrupção como se fosse apenas um pecado a mais, embora muitas vezes se identifique a corrupção com o pecado. Na verdade, são duas realidades distintas, apesar de interligadas. O pecado, sobretudo, se reiterado, pode levar à corrupção, mas não quantitativamente, no sentido de que determinado número de pecados fazem um corrupto, quando muito qualitativamente criam-se hábitos que limitam a capacidade de amar e levam à autossuficiência. O corrupto se cansa de pedir perdão, e acaba por acreditar que não deve pedir mais perdão, enquanto que o pecador sempre vai ver a sua fragilidade, a sua fraqueza, e vai sempre querer pedir perdão e se libertar dessa fraqueza. Não nos transformamos de repente em corruptos. Existe um longo caminho de declínio para o qual se desliza e que não se identifica simplesmente com uma série de pecados. Alguém pode ser um grande pecador e, no entanto, pode não ter caído na corrupção. Olhando para
o Evangelho, penso, por exemplo, na figura de Zaqueu, de Mateus, da Samaritana, de Nicodemos, do bom ladrão. Nos seus corações pecadores, todos tinham algo que os salvou da corrupção. Estavam abertos ao perdão. O seu coração reconhecia a sua própria fraqueza, e essa foi a pequena fresta que permitiu entrar a força de Deus. O pecador, ao reconhecer como tal, de alguma maneira admite que aquilo a que aderiu ou adere é falso. O corrupto, por sua vez, esconde aquilo que considera o seu verdadeiro tesouro, aquilo que torna escravo, e disfarça o seu vício com boa educação, encontrando sempre um modo de salvar um modo de salvar as aparências. Então, o corrupto vai querer sempre ter essa aparência de que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa correta. Ele se torna até uma pessoa muito moralista, ok? E então, falando ainda do pecado, a corrupção tem um grande impacto social. Basta ler os artigos dos jornais, basta ver o nosso Brasil com esse sentido todo da corrupção. E a pessoa, em meio a tudo isso, ela nunca alega que de fato ela está errada. Ela tem sempre uma justificativa, enquanto que o pecador não. Pecador, estar arrependido. Por isso que para receber a absolvição é necessário o arrependimento. Aqui que está a grande graça da nossa vida. E assim eu coloco uma pequena questão que o próprio livro também traz para nós, quando ele nos fala de um pensamento interessante, quando ele fala para nós nessa questão. Vamos terminar já, mas é bom que a gente veja esse provérbio. Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de lhe pedir perdão. Porque Deus nunca se cansa de nos perdoar. A gente poderia talvez levar essa pergunta para casa: por que Deus nunca se cansa de perdoar? Porque Ele é louco de amor por nós. Por isso, Ele nos ama. E é essa loucura que às vezes nós temos que fazer. Aqui, sobre corrupção e pecado, tem uma hora que fala, que a gente deve perdoar durante o dia, perdoar 7 vezes ao dia. Nós às vezes falamos, passa da primeira, passa da segunda, mas da terceira não passa, Essa é a nossa mentalidade. Mas nós, num prisma cristão, deveríamos ter essa loucura de Deus, o amor de Deus na nossa vida. E quando temos esse amor de Deus, estamos dispostos a perdoar, estamos dispostos a amar. Então, amados filhinhos, hoje eu pergunto aqui entre nós: como está o seu perdão? Já pensou? Você trabalhando nesse cursilho, o masculino, o feminino, e você encontra com o seu pior inimigo? Como é que será isso? Então, a gente precisa olhar esse sentido de que nós devemos ter também um coração de Deus, ter essa loucura de Deus, este Deus que é
apaixonado por nós. Este Deus que nos ama, Ele está sempre disposto a perdoar. Por isso, então, vamos para o nosso trabalho com essa pergunta. Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de lhe pedir perdão, é verdade. Por quê? Por que Deus nunca se cansa de perdoar? Porque Ele nos ama, é apaixonado por nós. Uma paixão tão grande que Ele dá o seu Filho para morrer por nós na cruz. Isto é a misericórdia do Senhor para com cada um de nós. Por isso, meus amados filhinhos, amadas filhinhas, sigam esse modelo de Deus. Deus é amor, e se Ele é amor, Ele nos ama profundamente, a tal ponto de dizer: Getúlio, Zé Carlos, Penha, Aureni, Rosângela, nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fernando, o grupo queria